Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa live falando sobre soluções inteligentes para o ensino remoto. Olá, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos abrindo aqui a nossa conversa hoje sobre soluções inteligentes para o ensino remoto. Hoje nós temos aí uma convidada super especial. Vou convidá-la aqui da ensino. Então vamos aguardando aí o pessoal entrando e também convidando a ensino essa plataforma. Tudo bem, Laura? Olá, tudo bom? Tudo bem. Então vamos aguardar um pouquinho, né, até o pessoal entrando. Já quis te colocar aí na conexão. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem também. Beleza. Vamos colocar aqui. Hoje a gente vai falar, então, vou fixar aqui o comentário do tema da nossa live de hoje, que é soluções inteligentes para o ensino remoto. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite aí, Laura. Estamos fazendo uma Lógico. sequência de lives, né, sobre como que nós podemos auxiliar nesse momento, né, nessa crise que estamos passando. Então, vou fazer uma breve introdução e aí a gente já pode começar aí a nossa conversa. Então, som bem, também acho que estou te ouvindo super bem. Pessoal, também se vocês quiserem colocar isso, o som tá legal. E aí a gente já consegue começar. Legal. Vou fechar aqui. Então, vamos lá, gente. Então, sejam muito bem-vindos, né, a todos. Hoje a gente vai conversar sobre uma área específica de educação, que é uma área que é super, né, sempre que a gente fala de todas as áreas que a gente gerencia dentro da plataforma Bright Cities, educação é um tema muito forte. Então, vamos falar um pouquinho do que é a plataforma. Meu nome é Raquel Cardamone, eu sou uma das fundadoras da plataforma de cidades inteligentes Bright Cities, que é uma plataforma online gratuita, né? Vocês conseguem acessar aí pelo brightcities.city, que desenvolve um diagnóstico das cidades, né, do Brasil todo, em diversas áreas. São 10 áreas que a gente avalia: segurança, urbanismo, meio ambiente. Então, dentro dessas áreas, uma delas em especial é a área da educação. Então, a gente avalia 160 indicadores das cidades e nós identificamos quais são as áreas, né, quais são os indicadores que essa cidade precisa melhorar, e também a gente sugere, dentro de um banco de soluções, sugestões de soluções tecnológicas para avançar, como que a gente pode melhorar, né, a performance da cidade. Principalmente, gente, para a gente usar a tecnologia para melhorar o serviço público, para que o serviço seja melhor e que no final haja maior qualidade de vida nas cidades. Então, em momentos aí de pandemia, né, em termos de que a gente teve que passar a ter, né, essa educação, de fazer essa parte dessa educação de forma remota, né, hoje a gente convidou para conversar com a gente a Laura Marciage Ribeiro, né, que ela é CEO da plataforma Eu Ensino, e que ela vai dividir com a gente algumas dicas e também soluções inteligentes de apoio à educação e como que elas estão mudando, né, a dinâmica mesmo dessa nova forma, né, que a gente está tendo que se adaptar de ensino na atualidade. Antes de chamar a Laura aqui para explicar um pouquinho também da plataforma, eu vou convidar vocês, quero convidar todo mundo para seguir também a gente nas redes sociais, que a gente tem não só no Instagram, a gente tem também no Facebook, LinkedIn, em todas as nossas plataformas, e se inscrever na plataforma brightcities.city, que a gente mensalmente, né, diariamente, na verdade agora, cada vez mais intensamente, a gente está dividindo conteúdos, tá, sobre cidades, para melhorar a performance de cidades. Então é um tema que já era extremamente relevante. Nesse momento, né, cada vez mais as pessoas estão se envolvendo mais nesse tema de gestão pública. Então, aí é uma ferramenta aí de conteúdo para que a gente possa também dividir iniciativas para melhorar, né, a nossa vida nas cidades. Então, muito obrigada, Laura, pela sua presença hoje, para essa conversa que nós vamos ter. Quem quiser também fazer perguntas, gente, mandem perguntas. Tem duas formas de mandar perguntas: nos comentários, e também tem uma interrogação aqui no Instagram, que vocês podem mandar perguntas também para a gente, tá bom? Então, Laura, queria que você contasse um pouquinho, né, de onde foi a ideia, como surgiu, qual que é o objetivo da plataforma Eu Ensino, e a gente conversar um pouquinho também sobre essas dicas, né, dos desafios dos professores que agora tiveram que ter essa mudança, né, da forma de como a gente consegue manter dinâmico o ensino nessa forma remota e da atualidade.
Beleza. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Então, oi pessoal, oi todo mundo, oi Raquel. É, então, deixa eu me apresentar antes, né, para a gente começar aqui. Então, eu sou a Laura Márcia Ribeiro, eu sou a fundadora e CEO da Eu Ensino. Eu sou mestre em políticas educacionais pela Columbia University e eu tenho experiência tanto em educação como professora. Então, eu dei aula de matemática numa escola pública de São Paulo, quanto pelo lado inovação e startups. Então, eu ajudava grandes empresas e organizações a pensarem fora da caixa, a desenvolverem programas de inovação aberta. E aí o ensino nasceu muito pela confluência desses dois aspectos da minha vida. Então, eu acho que a coisa que é mais importante para começar essa conversa é... Aí o ensino nasceu porque professores no Brasil e no mundo são formados para teoria e não para prática. Então, você tem história da educação, você tem sociologia da educação, tem várias teorias e vários pensadores e as pessoas seguem correntes diferentes, mas é muito difícil trazer esse olhar de, tá bom, o que eu faço quando eu entro na sala de aula e tem 40 alunos olhando para mim? E eu vivi essa situação na pele e acho que aí o ensino nasceu muito por causa dessa minha experiência na vida real, assim, de quão difícil é você gerenciar uma sala de aula, você conseguir engajar seus alunos, você conseguir ensinar conteúdos para eles. Já Então, era desafiador antes, né, Laura? Sempre foi pois é, desafiador. Aqui a gente isso vai na falar muito, base. focar no pós, né? Tudo que a gente está passando, mas já é sempre desafiador, né? Essa questão de como ter Exatamente. ideias criativas para tornar a aula muito mais dinâmica. Isso, exatamente. Então, a Eu Ensino nasceu com esse objetivo e a gente desenvolveu uma metodologia que vai do online para o offline. Então, a gente usa a tecnologia para alavancar o alcance de técnicas e boas práticas baseadas em pesquisa para aprendizagem socioemocional e para gestão de sala de aula. Então, é muito para esse olhar de engajar os alunos, criar esse momento de aprendizagem coletiva, de criar uma comunidade de aprendizagem dentro das escolas e dentro das redes, porque a gente também tem esse olhar para o setor público. Então, a gente quer poder trazer essas ferramentas para os professores, principalmente para as redes públicas de ensino. E aí, então, a gente desenvolveu essa metodologia em que a gente usa a tecnologia e a gente vai do online para o offline porque a gente capacita o coordenador pedagógico para ser um facilitador e um multiplicador dentro da escola. E aí, a gente traz essas técnicas muito objetivas para os professores usarem em sala de aula. Isso a gente está falando tudo de uma metodologia pré-pandemia. Isso tudo é o que a gente já tem estruturado e são as trilhas formativas que a gente oferece no normal. E aí, enfim, o coronavírus acabou afetando a gente de diversas formas, mas, enfim, eu posso conversar disso um pouquinho mais para frente. Não, legal. Então, assim, é muito interessante saber que o formato da sua própria experiência como professora, você, né, encontrou muitas dessas dores dos professores que são muito bem preparados tecnicamente, mas no dia a dia, na hora que for colocar em prática, e também da evolução, né, de como está mudando essa geração, né, a gente sempre está inovando para como que a gente atrai uma geração que é totalmente tecnológica, né, então acredito que isso está sempre em desenvolvimento e a plataforma que faz é reúne essas experiências, né, dentro de uma plataforma só que tem essa troca e traz muito dessa parte também de dicas e de troca de experiências, pensando no que é melhor para conduzir uma sala de aula. E também nessa parte psicológica também vocês dão esse suporte, né Laura? Como que é esse trabalho? Ou essas dicas acabam dando esse suporte para que, né, o professor se sinta ainda mais seguro na hora de conduzir a aula? Eu não diria que é um suporte psicológico, mas é um socioemocional. Então, a gente... Socioemocional. Isso, a gente traz muito esse olhar de entender os sentimentos, acolher os sentimentos, tanto próprio quanto dos alunos, conseguir expressar isso de uma forma, porque é o que a gente fala dos não cognitivos, né? As competências não cognitivas e que são as chamadas competências do século XXI, que é você conseguir trabalhar em equipe, entender a si mesmo, conseguir se autogerir, ter resiliência. Então, tem várias coisas que não são necessariamente os conteúdos, né? Matemática, português e tal, mas tem todo um outro universo que a gente precisa considerar quando pensa em educação de qualidade. Sim, tem outros desafios que estão ali, que dão suporte, que fazem com que o aprendizado aconteça de uma maneira muito mais eficiente, né? E toda a condução, né, durante a aula. Mas muito legal, a gente falou um pouco, né, sobre a própria plataforma, ela fala muito a Bright Seats, você fala muito sobre tecnologia, como que a gente traz a tecnologia para melhorar o serviço público, e uma das áreas é a parte de educação.
E a gente está falando atualmente muito de tecnologia, dessa, né, toda essa parte de educação remota, mas existe bastante resistência também, né? Dessa mistura de como que eu faço, como que eu coloco a tecnologia e também tem essa parte educativa, como que vocês gerenciam isso? Você falou muito dessa, né, na tecnologia, na formação, eu usar essas plataformas como eu ensino para também formar algo que tecnicamente eu não tenho, né? Quando eu faço essa formação acadêmica. Mas como você enxerga isso, né? Essa mistura entre educação e tecnologia? Eu acho que, assim, primeiro, quando a gente fala dessa discussão de educação e tecnologia, eu tenho a impressão de que existe um equívoco de que se deve usar tecnologia de alguma forma para substituir o professor ou para entrar em sala de aula de, assim, um tablet por aluno, essas coisas. E eu acho que não necessariamente a tecnologia precisa entrar na educação nessa forma. O professor é 100% uma figura central dentro de uma sala de aula e isso não dá para ser substituído por um tablet. Mas o que a gente pode fazer é usar a tecnologia como aliado. E principalmente no que diz respeito à distribuição de materiais e conteúdos de qualidade. Então, eu acho que na base existe sim bastante resistência, principalmente dos professores, e que não é só em relação à tecnologia em si, mas transcende isso, também pensando nas metodologias diferentes. Então, acho que hoje em dia está tendo uma certa alteração nessa visão, mas na base, geralmente, os professores pensam em aulas expositivas, em que eles falam, os alunos escutam, anotam, fazem atividades e só, e não tem essa interação. Então, acho que primeiro está tendo uma mudança nessa visão de que pode haver uma interação maior com os alunos, tem sala invertida, tem aprendizagem por base de projetos, tem muitas outras formas de você envolver alunos. E uma dessas é usar a tecnologia. Então, a tecnologia pode ser, sim, um meio de você enviar esses conteúdos de qualidade, você criar fóruns, criar chats, criar momentos para ter aprendizagem. E o que a gente vê é que, de fato, existia uma resistência muito grande dos professores a se abrirem a essas tecnologias e se sentirem confortáveis, porque enquanto os alunos cresceram com o celular na mão, os professores não. Então, existe, sim, esse lado de entender o que é a tecnologia, não se sentir ameaçado por ela, enxergá-la como aliado e, além disso tudo, precisa ter formação específica. Então, se não tem essa formação específica, esse acompanhamento, esse conforto dado para os professores com a tecnologia, fica difícil, existe uma resistência. Então, eu acho que tem duas coisas que têm acontecido. Então, primeiro, em relação à nossa plataforma, ainda estou falando do pré-Covid, a gente vê que existe uma abertura maior ao uso de tecnologia, principalmente porque acho que a base do ensino está na simplicidade. Então, a gente acredita muito que as coisas precisam ser simples, claras, objetivas, a linguagem é sempre direta, a nossa plataforma é a mais simples de todas. Então, assim, não existe resistência tecnológica por causa da dificuldade. Então, ela é muito simples. Isso é importante dizer, né? Quando as pessoas pensam em tecnologia, elas já pensam em complexidade, mas não, é para simplificar. Muitas vezes a tecnologia vem para simplificar. Né? Exatamente. Mas é fácil de usar e também é para acessar o conteúdo, não é... Não. Isso. Então, a plataforma é um meio, né? O jeito de você chegar naquele conteúdo e não necessariamente um negócio super complexo que a pessoa vai se perder dentro de infinitas possibilidades. Pode ser também, mas se você tem uma formação, uma base, uma estrutura, aquilo pode ser visto como um aliado. E aí agora, pensando em termos de tempos de Covid, essa necessidade de interação tecnológica, principalmente na educação, virou gigante. E virou muito evidente. Então, do dia para a noite, todo mundo teve que adaptar os seus conteúdos para fazer o ensino remoto, teve que aprender a mexer com todos os aparatos tecnológicos, os professores estavam gravando, editando vídeo, enviando conteúdos. Então, acho que meio que na marra, a gente teve que absorver, criar. Né? Exato, então, teve assim, que de criar. uma hora para outra, mesmo quem tinha muita resistência em relação à tecnologia, teve que se adaptar. Né? Então, acho que isso foi uma grande mudança para que a gente vá fazer essa introdução, né, de tecnologias de ensino remoto, independente se queria ou não, né? Eu acho que é esse... E como que foi isso na plataforma? Passou a ter... Quais foram as tecnologias que mais estão sendo usadas? Assim, quais foram os maiores questionamentos aí que vocês começaram a receber na plataforma de sugestões e dicas ou de dúvidas, né, desses professores?
Bom, a gente começou a receber várias dúvidas de como é que eu faço, como é que eu ensino, o que que eu uso, quais os conteúdos, quais as coisas. E aí, para tentar organizar essas dúvidas em algum lugar, a gente lançou uma pesquisa. Então, a gente fez uma pesquisa em parceria com o Sempec, que é para mapear os desafios dos educadores nesse momento de pandemia. Inclusive, a pesquisa está aberta, então se tiverem Legal. professores assistindo e quiserem compartilhar suas impressões lá com a gente, está na euensino.com.br/pesquisa. Então dá para... Ah, legal. Vou até pedir para a Gra, se você puder colocar aí nos comentários também, então, esse link dessa pesquisa que está disponível aí para todos. Então, a gente abriu essa pesquisa para justamente mapear quais eram os principais desafios. E a gente, então, com base nisso, descobriu que os professores estavam precisando de apoio, primeiro em cursos online. Então, eles queriam um curso online estruturado e não necessariamente vídeos ou textos soltos. Era uma coisa que existia, seguia uma lógica formativa. E a gente viu que eles estavam precisando muito de apoio, em socioemocionais, em acolhimento, então tinha um lado de ansiedade, de saúde mental que estava rolando. Então, Tipo, eu nunca usei uma ferramenta, né? Eu tenho na minha família uma pessoa muito próxima, professora há anos, mais de 30 anos, super professora particular, e de repente ela se viu no momento de ter que começar a utilizar, porque não poderia, né? Mas ter o um a um ali de dar Sim. aula. Então, você acha que o primeiro é o estresse de como que eu vou agora perguntar por onde eu começo, qual que é a ferramenta que eu tenho que usar. Sim. E esse suporte de que você vai conseguir, não é um bicho de 7 cabeças, né? Toda essa tecnologia. E eu acho além desse lado... Eu acho interessante ver que ela comprou um tripé, hoje está toda, né? Tem toda assim. Ela está também acompanhando a nossa live. Tem um pessoal do Sempec também que está acompanhando. Obrigada, gente, pela participação. Façam comentários e perguntas também por aqui. Mas é muito interessante que nesse momento acho que as pessoas também se adaptaram e assim e viram que dá para fazer e muitas dessas novas tecnologias vão ficar, né? Por conta dessa facilidade também que a gente está trazendo, que elas trazem, que elas não tinham essa percepção antes, muito pela falta de utilizar, né, a tecnologia. E eu acho que teve também, além desse lado de, putz, eu não sei usar as ferramentas em si, teve muito um choque de a gente recebeu isso, a gente ficou bastante impressionado, assim, na pesquisa, surgiu muito o lado da saúde mesmo. As pessoas estavam ansiosas com a pandemia, com o vírus, com a possibilidade de parentes doentes. Então, tinha um lado, assim, de ansiedade que não era só em relação ao trabalho, em relação às às ferramentas ou qualquer coisa que eles pudessem usar para, de fato, dar aula online. Mas também tinha esse outro lado socioemocional que a gente não estava esperando que fosse vir tão forte, mas veio super forte. E esse lado de, então, cursos estruturados. E aí, por causa disso, a gente teve que, enfim, a Eu Ensino, ela é inteira, a nossa trilha formativa é inteira olhando para o momento dentro da sala, dentro da reunião pedagógica coletiva, em que o coordenador pedagógico está presencialmente junto com os outros professores, discutindo as técnicas e as dificuldades enfrentadas naquele dia, naquela semana. Então, se a gente não tem esse momento presencial nas escolas, a gente teve que se adaptar e mudar totalmente. A gente criou cursos gratuitos para professores em metodologias de ensino remoto, que usam muito a nossa metodologia, porque a gente dá ensino remoto. Vamos saber também disso, dessa parte de cursos que vocês têm. Laura, comenta com a gente qual que é o link que eles acessam para poder acessar essas pesquisas. Tanto a pesquisa a gente colocou aqui, mas quanto esses cursos online, né, sobre como se adaptar a esse novo mundo, né, de ensino remoto. Tá na home, então é só entrar em ensino.com.br, logo em cima, a primeira coisa é cursos gratuitos. Então a gente lançou 2 que estão no ar agora, que é esse de metodologias de ensino remoto, e o outro que é de gestão virtual de equipes, justamente para o coordenador pedagógico saber como gerir professores à distância, que não é fácil também. Então, esses 2 cursos foram lançados gratuitamente, até porque a gente quer poder oferecer esse apoio, porque a gente, além de ter essa metodologia de ensino remoto que é nossa, que a gente desenvolveu, o ensino é inteira remota. Então, antes mesmo, você já tinha esse curso de ensino remoto? Legal. A gente não tinha o curso, mas a gente já fazia isso. Então, a gente só traduziu a nossa prática num curso. Então, os nossos colaboradores estão em Caruaru, estão em Brasília, estão no Rio de Janeiro. Então, tem gente em Vitória, tem gente em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tem um monte de lugar.
Então, a gente acabou traduzindo essas nossas experiências práticas em cursos para apoiar os educadores nesse momento. Legal. Então, você comentou já um pouco de como, né, toda essa mudança, né, todo o impacto, né, dessa crise, do que a gente está passando com o coronavírus afetou, né, o ensino, mas conta um pouquinho, vocês já tinham já estavam, né, já são uma empresa de tecnologia, já trabalhavam remotamente, mas o que mais afetou, assim, vocês em termos de quantidade, né, até de acessos e pessoas, né, querendo mais essa informação por conta de vocês também auxiliarem nesse momento, dando todo esse suporte aí para professores? A gente cresceu bastante em termos de visibilidade, assim, a procura pelo ensino cresceu bastante, então muita gente respondendo a pesquisa, muita gente se inscrevendo nos cursos. Tem sido bem legal ver os professores se abrindo a essas formações um pouco mais tecnológicas, até esse olhar um pouquinho mais ativo para a forma de ensino. Então, isso foi uma coisa clara, assim, que a gente está vendo. Mas eu acho que uma outra coisa também, a gente passou a desenvolver produtos específicos para esse momento. Então, a gente criou um projeto que chama Eu Ensino de Casa, que é para secretarias de educação, principalmente de municípios pequenos, porque a gente desenvolveu essa metodologia com o olhar no WhatsApp. Então, a gente cria pílulas de conteúdo, forma os professores para criarem pílulas de conteúdo, para distribuírem por WhatsApp. Sensacional! E daí o WhatsApp não tem erro, o aluno vai olhar, né? Vai olhar. Porque antigamente a gente usava muito, né, essa questão, né? Tudo por e-mail, por e-mail. Hoje em dia é muito mais rápido, né? Esse canal de comunicação pelo WhatsApp. Isso, se a gente for pensar em secretarias de educação que estão usando outras formas, videoaulas, etc., não é todo aluno que tem internet e banda larga em casa. Não é todo aluno que tem computador em casa. Então, isso é, de alguma forma, um fator que exclui alunos nesse momento. E a gente foca muito em trazer equidade no ensino. Isso é muito importante até a gente falar, né, sobre a democratização da educação, né? Quando a gente fala, né, tá muito mais legal, agora vamos passar o ensino à distância, mas não é para o ensino à distância acontecer, né, precisa de uma mínima infraestrutura, né? E a gente tem grande parte da população que não tem essa infraestrutura, mas mais de 90% da população tem celular e tem o WhatsApp, e aí muitas vezes o WhatsApp ele é liberado, né, do consumo da banda larga. Sim. Então, com isso, é uma ótima solução aí para prover conteúdos de uma maneira que seja acessível para todos, né? Então a gente, com o WhatsApp, tem algumas restrições, né? Então você não pode mandar vídeos longos, por exemplo, isso não dá. Não pode fazer videochamada porque isso gasta dados. Mas toda a lógica de como a gente construiu essa formação é justamente para eles conseguirem fazer cartões de conteúdo, que são coisas muito simples, muito pequenas, e que possam então ser enviadas para esses alunos, mesmo que tenham um celular pré-pago na família. Ele vai conseguir receber aquele conteúdo. E tem sido muito legal. Ótimo. E é importante, pessoal, também a gente sempre lembrar que tem muitas soluções gratuitas aí, né? Que a gente fala, né? O próprio WhatsApp não tem custo. É pensar, acho que o importante é buscar a informação de como você pode melhor utilizar essa ferramenta. Mas outra que a gente traz na plataforma também, essa própria de ensino à distância, né? Que eu uso, né? Hoje a gente está usando muito Zoom, Hangout, tem todas essas plataformas que muitas vezes, para você utilizar todas as funcionalidades, elas são pagas, mas hoje existe uma plataforma da Microsoft, que a Microsoft liberou, tem acesso livre para prefeituras, então é de graça, que é a plataforma de ensino à distância, né? E tem o chat, tem tudo de maneira gratuita. Então, também outra dúvida aí, que sempre é trazida, a questão de valores, né? De quanto custa essa tecnologia. Pessoal, a gente tem muitas soluções que são gratuitas, são disponíveis de forma gratuita para prefeituras, e mesmo como que a gente pode ser criativo também em utilizar essas técnicas para que a gente possa atingir, né, todo mundo. Então, nesse caso também, a solução da Microsoft está no nosso banco de soluções. Se vocês entrarem lá também, ensino à distância, a gente tem uma área específica de soluções para cidades, é aberta para todo mundo entrar. Também entra lá, soluções, e a gente tem ali diversas soluções que não têm custo, mas que trazem uma maior eficiência aí, nos serviços públicos como um todo. E nesse caso do ensino à distância, a gente já tem uma que é um grande player, que é esse da Microsoft. Tem outras também diversas que tem a sua versão gratuita. Então, bem interessante também entender como que vocês, né, Laura, traduziram todo esse conteúdo, essas dicas de experiências que vocês têm
para ferramentas que sejam acessíveis. Então, assim, passar esse conteúdo pelo WhatsApp é super relevante e super interessante. Assim, a gente sempre pensa o WhatsApp como uma, né, você vai usar mais para papo, com os amigos e tudo mais, mas ele acabou se tornando, né, no Brasil, uma ferramenta muito importante profissional, né? Hoje muitos negócios a Sim. gente fala pelo WhatsApp e agora também uma ferramenta para o ensino. Bem interessante. E você acha como que você acha também, Laura, acho que a gente conversou, né, um pouco sobre isso também, como você acha que os desdobramentos aí do coronavírus vão impactar na forma como os professores ensinam, né, o pós-pandemia, né, a gente tem como era o ensino antes e agora a gente vai ter, né, a gente não vai voltar, né, a ser como éramos. O que você acha que vai mudar no ensino, né, pós toda essa fase nossa aí de pandemia? Eu acho que a forma como os professores vão encarar os conteúdos e interagir com os alunos vai mudar. Então, é aquilo que eu tinha falado antes. A forma de ensino básico, né, de estar numa sala de aula, falar em formato de palestra, dar aulas expositivas, os alunos anotam e fazem a lição, isso já estava sendo uma coisa um pouco antiquada, assim, era uma metodologia um pouco ultrapassada, porque a gente vê, né, vários estudos mostram que os alunos aprendem de outra forma. Muito na ação, muito na reflexão sobre a ação, então fazer coisas, pensar sobre as coisas, e não necessariamente só ouvir e anotar. Então, quando a gente transferiu isso para o ensino remoto, muitos professores começaram a gravar videoaulas, e quando você grava a videoaula, você não pode dar uma palestra de 50 minutos. Ninguém aguenta ficar parado olhando para alguém falar numa câmera por 50 minutos. Então, essa dificuldade na interação ficou evidente. Então, muita gente começou a transpor simplesmente o offline para o online, e ficou evidente que não é a melhor forma de ensino. Então, um desdobramento disso, de ensino remoto, é que as pessoas passaram a entender que os conteúdos precisam ser mais curtos e mais objetivos. E as coisas são dadas em segmentos menores. E esses segmentos menores, na verdade, isso também faz parte dessa nossa metodologia, desse curso de WhatsApp que a gente está fazendo, essas metodologias menores, elas têm que ser esses conteúdos menores, eles têm que ser encadeados de uma forma lógica que o próprio aluno seguir nesse processo. Então, é menos um professor falando tudo de uma vez só e mais um professor falando um pouquinho, o aluno entendendo, falando um pouquinho, o aluno entendendo. E essa metodologia que é essencial no online, né? Porque senão você não consegue interagir de outra forma, porque é difícil mesmo, é chato, a rede social chama, o aluno se distrai, alguém fala em casa, é difícil de você manter o foco. O fato de você criar isso no online, eu acho que vai ter um impacto positivo na sala de aula. Os professores vão conseguir enxergar esses conteúdos de formas mais objetivas e eu acho que eles vão estar mais abertos a essas experiências diferentes. Então, vamos usar a tecnologia. Agora eu já sei usar Google Slides. Vamos usar isso na sala. Agora eu já sei usar Google Form, por exemplo. Eu consigo mandar uma avaliação para os meus alunos ali na hora por WhatsApp. Fazer uma prova, né, online, né? Já existe essa quebra dos paradigmas, né? Dos grandes paradigmas aí que nós tínhamos. Então, essa interatividade usando a tecnologia vai ser muito mais presente no nosso dia a dia, no dia a dia dos professores, com certeza. Isso vai ficar, né? Vai ficar na nossa vida como um todo, mas sem dúvida nenhuma, isso também vai ficar no dia a dia da sala de aula, né? Vai ser um novo normal ali também em sala de aula. Legado, eu acho. Até me lembraram aqui qual que é a ferramenta, gente, da Microsoft, a ferramenta Teams, tá? Que fica dentro da Microsoft 365. E o Google Sala de Aula também, Laura, que você lembrou muito bem, que também é uma ferramenta disponível gratuita e muito bem estruturada, né, para ser utilizada nesse momento. Pessoal, para quem está entrando agora, eles perguntaram se vai ficar gravado. Sim, a gente vai ter a gravação, tá, dessa live, para vocês poderem assistir desde o começo. Mas só retomando um pouco o nosso tema de hoje, a gente está falando um pouco de soluções inteligentes e também de dicas, né, para o ensino à distância. Hoje estou falando com a Laura, que é da Eu Ensino, que é uma plataforma online e que consolida, né, muitas dicas e metodologias aí de como tornar o ensino em sala de aula mais dinâmico e também dando todo esse suporte para esse novo modo, né, nessa nova forma aí de ensinar, né, de forma remotamente.
Legal. E o que mais, assim, o que vocês têm também, a gente ouviu muito, né, de eu ensino, e agora eu ensino em casa, e vocês têm um projeto, né, Laura? Eu ensino de casa. Isso. Então, esse projeto, ele surgiu desse curso que a gente criou. Então, a gente criou esse curso de metodologia para o ensino remoto, que traz justamente essa estrutura de como que você cria conteúdos curtos, como que você usa as ferramentas gratuitas que estão disponíveis e como que você, então, cria essa dinâmica de interação com os alunos. E aí, as secretarias de educação começaram a procurar a gente falando, peraí, mas será que não tem um suporte um pouquinho maior? E daí a gente criou esse projeto que é o projeto Eu Ensino de Casa. Então, essencialmente, ele traz esse curso de metodologia, ele se inicia com esse curso de metodologia para ensino remoto. Então, é um projeto de 3 meses. Os professores primeiro fazem esse curso. A gente tem uma interação no final de toda semana. Então, geralmente, eles fazem 4 aulas, de segunda a quinta. E depois a gente tem um momento de interação na sexta-feira, com oficinas e debates e um apoio, de fato, ao vivo, Presencial. com os professores, presencial. E aí são 3 semanas de curso nesse formato. E aí depois a gente faz oficinas focadas em ferramentas. Então, ao longo desse curso, os professores levantam as dúvidas e a gente monta as oficinas específicas para o que eles querem para aquele momento. E, paralelo a isso, a gente começa a apoiá-los nesse desenvolvimento de conteúdos com foco em WhatsApp, que são alinhados com as competências da BNCC. Então, as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, usando uma metodologia de ensino que chama aprendizagem por etapas, que geralmente é conhecido como scaffolding. E aí, então a gente criou esse projeto para apoiar as secretarias em 2 coisas. Esse ensino remoto emergencial, então como que eles de fato se estruturam para poder apoiar os professores nesse momento. E 2, porque a gente usa uma metodologia que é super comprovada e que é esse aprendizagem por etapas, em trazer essas pílulas de conhecimento, a gente usa isso para formar os professores a estarem aptos a implementar a Base Nacional Comum Curricular quando a gente voltar para as aulas presenciais. Porque os professores vão aprender a destrinchar esses conteúdos e fazer com que os alunos que estão mais para trás consigam acompanhar os alunos que já estão mais evoluídos e já aprenderam o conteúdo do ano, por exemplo, do ano curricular. Porque também tem isso, né? A gente vai ter que agilizar muito a questão do aprendizado para não ter essa defasagem, né? Que a gente vai ter por conta da parada, né? Por mais que a gente continuou muito das aulas, né? Até todo mundo entender qual que era esse fluxo, a gente teve, né, um impacto grande em relação a isso, né? E aí no final, então, a gente ajuda eles no desenvolvimento desses cartões de conteúdo. E o que a gente vai fazer, e essa é a parte legal para os professores, é que a gente vai, com a nossa equipe, a gente vai fazer uma curadoria de todos os cartões produzidos. Então, são cartões de conteúdo alinhados com as habilidades da BNCC. E a gente vai escolher os melhores e vai colocar no site de graça para outros professores baixarem. Então, a gente vai dizer, o professor tal, de tal município, produziu esses cartões de matemática e qualquer professor pode baixar e mandar para os seus próprios alunos. Então, legal. Uma troca aí de novo, né? A gente troca de dicas de como, né? Acho que essa interação é super válida. E a gente recebeu algumas perguntas aqui, eu vou abrir algumas. E fiquem à vontade, tá, gente, de mandar as perguntas, tanto nos comentários quanto também aqui no interrogação que a gente tem. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu, aí, não sei se vocês estão vendo também, mas uma videoaula para ser efetiva, Laura. Vocês têm aí uma sugestão de quanto tempo de duração ela deve ter? Sim. Inclusive, a gente fez um artigo sobre isso no nosso blog. Acho que chama Como montar um roteiro para uma videoaula. Acho Olha que é isso. Legal, gente. De novo, acesso de conteúdo gratuito, né? Acessando aí a plataforma. Sim, e o que a gente recomenda depende muito do aluno, depende muito da idade do aluno e depende de como você vai mandar. Então, se você vai mandar conteúdos por WhatsApp, a gente recomenda que a videoaula tenha 1 minuto. É insano, mas é isso. Porque por isso tem que quebrar o conteúdo, é isso que você falou. Não é que a gente vai quebrar o conteúdo que seja 10 vídeos, mas tem que quebrar o conteúdo nas mensagens, né? Exatamente. Então, gravar esses vídeos muito curtos faz com que você seja muito objetivo e que o aluno não gaste dados do lado de lá, que é uma preocupação muito grande nossa. Se não é por WhatsApp, se tem uma plataforma para interagir, a gente diz de 3 a 5 minutos.
Então, os É vídeos são desafiador. realmente muito curtos. É desafiador. Depois Mas você é um perde a jeito... audiência, né? Esse que é o ponto. Você perde quem Isso. tá ali. Então, você perde o que está ali, o aluno não entende, porque você fala muita coisa de uma vez só e é difícil você assimilar conteúdos. Então, para videoaulas, 3 a 5 minutos, pílulas de conteúdo e vai encadeando uma aula na outra. E o que a gente sempre diz é que, além de ter o vídeo, a gente recomenda sempre ter uma atividade. Essa atividade ela pode ser uma pergunta, então uma atividade de verificação. Ela pode ser uma atividade prática, então o aluno vai explorar algo, então fazer um experimento, fazer alguma outra coisa. Ou pode ser uma atividade de reflexão sobre a prática, em que ele vai pensar o que ele aprendeu, e por que ele aprendeu, e o que ele teria feito diferente, quais foram os desafios. Então esses 3 tipos de atividades são essenciais para garantir aprendizado. Então depois de cada Legal. vídeo, uma atividade. Ótimo. Daí reforça, né? Eu acho que valida o que foi aprendido, né? O que foi Exato. ensinado ali no vídeo. Legal. E a gente tem uma outra pergunta aqui, que perguntando colocar novamente aí o nome e a formação da palestrante. Então, eu vou comentar rapidamente do nosso lado e também vou pedir para a Laura se apresentar novamente. Então, meu nome é Raquel Cardamone, eu sou especialista em cidades inteligentes, que é o conceito, né, de como que a gente faz para trazer tecnologia para melhorar serviços públicos. E hoje eu trabalho na Bright Cities, né? Fui uma das fundadoras dessa plataforma, que é uma plataforma de diagnóstico de cidades. Então, você entra lá, você coloca o nome de qualquer cidade do Brasil e a gente mostra para você como está a performance da cidade. Então, entrem, tem muito conteúdo sobre cidades. Nós avaliamos diversas áreas da cidade, na verdade, todas as áreas gerenciadas pela cidade, e uma área em especial que a gente vem falando bastante, a área da educação. E hoje o nosso foco, né, dessa conversa está sendo, né, a questão de como foi impactado, né, a gente fala muito da saúde impactada por conta do coronavírus, mas toda a pandemia do coronavírus impactou diversas outras áreas da cidade, uma delas, né, diversas outras áreas da nossa vida cotidiana, e uma delas foi o ensino e como a gente teve que mudar e fazer esse shift aí para ensino à distância. Então, eu convidei hoje a Laura para conversar com a gente. Então, Laura, eu peço para você se apresentar rapidamente aí e falar um pouquinho mais sobre o ensino. Tá bom. Eu sou a Laura, sou fundadora e CEO da Eu Ensino. A Eu Ensino é uma plataforma de formação continuada para educadores. Então, a gente oferece soluções para redes municipais de educação, escolas e professores, como formação continuada para melhorarem a sua prática. Então, o nosso olhar é sempre na prática, do que pode ser feito em sala de aula, do que pode ser feito numa reunião pedagógica coletiva e de como que os professores podem se manter ativos e aprendendo, porque a aprendizagem nunca para. Então, Sim. Em outras palavras, é isso. Não, legal. E aí a gente teve uma outra pergunta aqui nos comentários. Obrigada, gente, por mandar. Tem muitas perguntas aqui vindo. E tem uma que é para crianças de 6 anos em processo de alfabetização. Quais são as dicas e sugestões aí que a Eu Ensino oferece? Então, a gente não tem conteúdos específicos para alfabetização, porque a gente não tem conteúdos específicos para disciplinas. Então, a gente traz dicas sobre o formato, né, de aprendizado. Então, eu sei que existem várias metodologias e eu acho que o Centec, que inclusive é parceiro nosso na pesquisa que a gente fez, traz conteúdos direcionados para isso. Então, eu diria para procurar o Centec, que eu sei que eles lançaram algumas iniciativas para alfabetização. Então, legal, a gente trata um pouco mais de formação de professores num âmbito um pouco mais amplo. Legal. É bem desafiador, porque a gente sabe que já é desafiador para um adolescente ou agora uma criança também vindo nessa questão do ensino à distância. É bem desafiador, né? Precisa... Uma coisa que eu posso dizer tenta, e isso faz parte da nossa metodologia, assim, sempre tenta traduzir para o mais próximo da prática do dia a dia da pessoa. Então, se a sua criança está se alfabetizando, tenta entender quais são os interesses dela. E daí vai atrás desses interesses. Então, gosta muito de bola. Então, vamos pensar em como se escreve bola? Então, sempre trazer para a prática do dia a dia faz com que o aprendizado seja mais tangível, mais palpável e seja mais bem assimilado. Então, isso independente do conteúdo, mas acho que para a alfabetização, esse é um jeito de adaptar o que a gente ensina para esse momento. Legal, é uma sugestão. E aí vem uma outra pergunta, se nesse curso do ensino remoto,
fala como desenvolver atividade com alunos de educação inclusiva. Aquele aluno, na verdade, de educação inclusiva. Esse é outro desafio enorme que os professores estão vivendo nesse momento. Acho que esses dois são os mais difíceis, né? Tanto o lado da alfabetização, que geralmente os educadores precisam estar muito próximos, quanto esse lado da educação inclusiva. O que a gente diz é assim, para educação inclusiva, tenta trazer conteúdos que sejam pílulas ainda menores, então aquela coisa que você traz essa escadinha de desenvolvimento para o aluno de uma forma ainda mais apoiada, sustentada. E, assim, eu acho que nesse caso, dependendo do grau, né, da dificuldade do aluno, precisa ter um apoio dos pais. Então, o que a gente tem falado muito é de criar esse vínculo escola-família de um jeito que não seja pesado para nenhum dos dois, porque é muito comum que fale, a escola não está apoiando o suficiente, mas também é muito comum a escola exigir demais dos pais. Então, criar esse vínculo com eles e tentar chegar numa solução que caiba para aquele contexto. Então, esse diálogo com a família é muito importante para entender que, às vezes, aquela criança não vai conseguir aprender aquilo daquele jeito, mas eles conseguem pensar numa estratégia que seja diferente para lidar com este caso que nós estamos vivendo, que é tão fora do que a gente já tinha imaginado, né? Sim. Acho que essa seria a melhor estratégia. Legal. E a gente sabe, né, acho que assim, também vieram alguns comentários em relação a isso, dando parabéns também para os professores por terem, né, sido super irem atrás de inovação para poder fazer com que o ensino continuasse. Então tem alguns aqui, alguns parabéns em relação para os professores, e também muitas mães, né, e pais que conviveram, né, que estão convivendo com esse ensino à distância, e também no esforço que está sendo feito. Então, assim, é muito gratificante também a gente ver pessoas querendo fazer acontecer independente do que a gente está passando. E aí vem um comentário também para a gente comentar um pouquinho das desvantagens, né, em relação à falta de credenciamento e baixa qualidade por conta do ensino remoto. Eu acho que aqui na nossa conversa a gente falou bastante sobre quais são as vantagens, né, quais são as opções, né, de a gente, né, burlar esse momento, tentar, né, tornar tudo muito mais efetivo, mas também comentou um pouquinho, acredito que a pergunta seja em qual que é o impacto, né, disso em relação às vantagens do ensino remoto. Sim, bom, acho que a primeira coisa não vai dar para ensinar tudo que a gente tinha para ensinar neste ano. Não tem como partir da premissa, é fato. Estamos minimizando e, de novo, a gente está mitigando, né, os impactos. Isso. Né, mais do que falar, não, vai funcionar e simplesmente a gente traduzir para o ensino remoto. Não, o que a gente consegue fazer, né, para que isso se torne algo mais efetivo? Isso, então acho que a primeira coisa é todo mundo entender e estar de acordo de que a gente não vai fazer isso. O objetivo do ensino remoto é justamente não deixar os alunos parados, manter essa aprendizagem contínua, ainda que numa escala muito menor e com assuntos muito mais direcionados, porque não dá de fato para a gente garantir. Então, acho que uma desvantagem clara que a gente vai ter é que, de fato, a gente vai atrasar o currículo. E é uma desvantagem, mas eu não enxergo isso como um problema em si. Então, assim, eu acho que uma das coisas que pode trazer muito estresse é essa frustração de não conseguir entregar todo o currículo, de não conseguir fazer tudo. Então, para essas pessoas que estão, de fato, ficando muito ansiosas e muito estressadas por causa disso, eu diria, olha, respira fundo, aceita que esse é o caso e vamos todo mundo fazer o melhor possível, porque é o que a gente tem hoje. Não tem como também querer abraçar o mundo e esperar que as coisas sejam incríveis e que a gente consiga revolucionar. Não existe nada que substitui uma sala de aula com um professor bem formado. Então, o ensino remoto está aqui para justamente isso que você falou. A gente está mitigando dificuldades, a gente é um momento emergencial, é uma solução emergencial, não é uma solução que veio para ficar. Mas, por outro lado, eu acho que justamente porque a gente não vai conseguir avançar em currículo, essa é uma ótima oportunidade, também voltando às pílulas, a garantir que a gente consolide o aprendizado dos alunos. Então, existem tantos alunos no 9º ano do Brasil que têm dificuldade com soma. Soma é uma coisa de base que a gente consegue ensinar à distância, porque a gente está reforçando conteúdos. Então, por que não tomar esse momento como não vamos avançar?
mas então vamos garantir que todo mundo tem o fundamento, todo mundo tem a base. Então, assim, a desvantagem é não conseguiremos avançar, mas para toda desvantagem tem uma oportunidade. Exatamente, que vai ser também o pós, né? Ou como vai essa parte interativa da tecnologia vai ficar, né? Como Sim, acredito que a evolução também dos professores em abraçar a tecnologia, de trazer isso com muito menos com muito mais menos preconceito, né, para a sala de aula. Depois até acho que essa forma de ver o WhatsApp como uma forma também de prover conteúdo, para mim isso já é sensacional, né? Isso vai ficar sim. e a gente olhar mesmo para esse lado, como que a gente pode avançar mesmo nesse momento Não, e e o de bom ficar, né? pensa que nesse momento, se a gente conseguir garantir esses fundamentos de línguas, de matemática, operações básicas, se a gente conseguir consolidar isso, os alunos, quando eles voltarem para o ensino presencial, eles vão estar mais bem preparados para aprender os conteúdos mais complexos. Então, eles vão estar melhores do que eles estariam se a gente tivesse continuado as aulas normalmente. Porque eles vão ter essa base. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso e abraçar essa ideia, abraçar essa oportunidade e garantir que todo mundo tem um aprendizado mínimo, sabe? Não, legal. Isso abre portas também, né, gente, para as pessoas irem atrás também de conteúdo de uma outra forma, que é não só necessariamente eu preciso estar em sala de aula, né? A gente já falava muito sobre o ensino à distância antes, mas eu acho que vivenciar agora, como todo mundo está vivenciando, abre portas também para falar, tá, eu quero aprender sobre isso, eu vou lá, vou pesquisar, porque eu consigo fazer isso também por meio de vídeos. De novo, a gente não vai substituir, né, todo o Não, currículo nunca. do que da forma como que é a distância, mas abre portas para sim terem conteúdos que possam ser passados, como você aí comentou, de Soma e outros conteúdos que possam ser passados também de uma maneira mais, né, remota, de maneira mais interativa. Não, muito legal. E também acho que a gente tem o que acredito que seja interessante de tudo isso, Laura, também você pode citar algumas experiências que tem de professores recentes que vocês compartilharam na prova de ensino, que vocês vivenciaram ali, de professores, de como eles lidaram, seja a questão da pandemia do ensino à distância, ou mesmo no dia a dia de vocês, você comentou também um pouco da sua experiência, né? De como você era tecnicamente muito bem formada, mas chegou lá na sala de aula, numa escola onde tinham crianças que não estavam querendo sentar para aprender e começaram a jogar futebol no meio da aula. Acho que é legal a gente também falar, aproveitar esses últimos minutos que a gente tem para falar de algumas experiências, né, em relação práticas em relação a isso, que também que vocês dividem na plataforma, que eu acredito que sejam bem ricas assim para o aprendizado, né, e também para auxiliar nessas dicas, né, de como tornar o ensino mais atraente. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu tenho visto acho que, no geral, a profissão é desvalorizada, né? O professor é desvalorizado no geral, no Brasil. Mas uma das coisas Pós-pandemia, acredito que as pessoas vão estar olhando melhor vão ainda, reavaliar né? Porque acho que vivenciaram ali com os a filhos em dificuldade. casa, né? As Sim, dificuldades que existem, acho que isso também é uma vantagem, né? Na com verdade, assim, certeza. acho que vai ser um resultado, na verdade, né? A vantagem, porque quando a gente fala de uma pandemia como essa, é difícil a gente falar que a gente tem lados vantajosos, mas assim, é um resultado também disso que a gente está passando, né? Mas acho que assim, mesmo tendo essa visão geral, uma das coisas que mais me anima é ver a quantidade de professores abertos a tentarem coisas novas. E a nossa trilha formativa, aquilo que eu falei das 3 atividades, a gente sempre traz as atividades de reflexão sobre a prática. Então, a gente acompanha os professores, depois que eles fazem a trilha formativa, eles colocam lá na plataforma o que eles aprenderam naquela aula. E a quantidade de professores que está falando, nossa, é verdade, eu vou reinventar minha prática. Ou, nossa, nunca tinha pensado nisso, vou tentar. Ou, putz, essa ideia é diferente do que eu tinha pensado, mas eu acho que vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Sabe, o que eu tenho visto de professores de fato motivados a tentarem outras coisas tem sido super animador. Então, a gente lançou também um artigo do blog, que é um dos nossos produtores de conteúdo, está dando aulas remotas. Então, ele escreveu um artigo para o nosso blog, a gente provavelmente vai ter mais sobre essa experiência, mas ele conta sobre como que ele está interagindo com os alunos dele e como tem sido essa experiência, como tem sido diferente. Então, enfim, acho que tem sido muito legal ver
esse olhar para a reflexão do seu próprio trabalho, sabe? A gente só melhora se a gente olha para si, vê o que fez errado, o que poderia fazer diferente e faz diferente na próxima. Então, ter essa vivência de pensar diferente e ver quantos professores estão tendo essa vivência tem sido, acho que, a coisa mais legal, enfim, de resultados, assim. Não, legal. Acho que a palavra é inovação, né? Acho que a gente foi forçado a parar e quando você é forçado a parar, você olha, né, a questão de o que você fazia, como você fazia, e a gente foi forçado a fazer diferente. E aí veio a inovação, de como que agora eu posso inovar na forma... Foi um pouco forçada, no caso, né? Foi. Ensino, pouco não, né? Foi forçada no ensino remoto, mas isso traz, acho que abriu, né, caminhos para várias formas novas de como que a gente pode interagir dentro de sala de aula, né, depois que tudo isso passar, mas também em relação ao nosso dia a dia, como que a gente pode vivenciar de uma maneira saudável também, de uma maneira diferente. Acho que isso foi principal, né? Quando a gente fala de inovação, isso tudo fez com que ela trouxesse uma mudança, né, dessa forma nova que a gente tem de ensino à distância. Não, muito legal. Mandem também, gente, a gente está finalizando aqui, mas se tiverem mais algumas perguntas, eu vou aproveitar para falar um pouco também, para agradecer bastante a Laura por dividir conosco, né, um pouco desses aprendizados que ela está tendo, que já estava com a Eu Ensino, mas agora, né, mais ainda nessa vivência aí de como que é possível trocar experiências para formar melhor os professores, né, para que os professores tenham embasamento e também um suporte maior, porque muitas vezes são professores tecnicamente muito bem formados, mas que precisam, né, de suporte de ferramentas como qualquer outra profissão. Então é mais eu ensino, eu vejo como mais um canal aí para trazer essas novidades, né? E acho que é bem interessante. Parabéns pela plataforma, Laura, parabéns por investir nessa área tão importante, né? Nessa área de educação e também nos professores, né? Que cada vez mais a gente tem que valorizar. E acho que acredito que vamos, né, daqui para frente, olhar com muito mais carinho, né, para essa área. Com certeza. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Para vocês que estão acompanhando, pessoal, eu convido vocês para acessarem, né, então, as nossas redes sociais, tanto da Bright Cities, que é uma plataforma de diagnóstico de cidades, então, que a gente avalia aí as cidades em mais de 60 indicadores, também a Eu Ensino. Hoje, as duas plataformas, tanto nós, Bright Cities, quanto a Eu Ensino, a gente também tem um papel educativo, né, de passar todos os nossos conhecimentos que a gente tem em relação às duas áreas. Nós trabalhamos muito com cidades, com o conceito de cidades inteligentes, mas também com melhora de performance de cidades na área de meio ambiente, urbanismo, segurança, todas as áreas de educação e saúde. E ao ensino com todas essas dicas. Então, as duas plataformas têm nas redes sociais, a gente sempre está soltando conteúdo. Nós temos blog nas duas plataformas também, com conteúdos super relevantes e aí dicas, né, bem assertivas. Então, assim, convido vocês para acompanharem aí as nossas redes sociais e também para se cadastrarem nas plataformas, né, nas versões online, brightcities.city e euensino.com.br, né, Laura? Isso. Não, eu que agradeço de estar aqui. Agora só duas, eu estou vendo aqui os comentários. Legal. As atividades são atividades para verificar, então atividades de verificação de entendimento, atividades... Qual que foi práticas. A pergunta, Laura? Quais são as atividades para serem mandadas depois da videoaula? Ou quais são as atividades para serem mandadas? Os 3 tipos de atividades. Então, de verificação, de prática, então alguma coisa para você explorar, o aluno pode explorar dentro da própria casa, e de reflexão sobre a prática. Então, o que eu aprendi, o que eu vi, quais foram os desafios. Então, esse é um dos comentários que eu vi aí. O outro comentário a gente fez aquela pesquisa em parceria com o SEMPEC para mapear os desafios dos educadores na ponta. E agora a gente está com uma pesquisa nova, que é focado em gestores. Então, gestores de escolas públicas e privadas e também gestores de secretarias de educação. Então, deem uma olhada também, está no site, também está disponível no SEMPEC. Então, se vocês quiserem participar, por favor, sintam-se à vontade. A gente vai gostar muito de ouvir vocês. E, enfim, fora isso, tem, né, o nosso site, euensino.com.br, tem a nossa newsletter, que sempre trazemos novidades. Estamos com o projeto Eu Ensino de Casa aberto para inscrição de secretarias. Então, se tiverem interesse, secretarias municipais de educação, principalmente as menores,
mandar um e-mail para contato@euensino.com.br. Legal, é importante que a gente falou bastante de professores, mas né, tem todo o foco maior, mas assim, tem toda a parte de gestão e também esse suporte que vocês dão para a Secretaria de Saúde, de Educação, né? Educação, exatamente. E agradecer pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Gostei muito de poder compartilhar um pouquinho a nossa experiência e que venham mais frutos, né, com a Bright Cities. Acho que a gente tem propósitos parecidos. Não, com certeza. O assunto de educação, né, sempre é muito requisitado, é super válido para a gente poder trazer um pouco da experiência que a gente tem tido, né, desse hub aí de cidades, no caso do Bright Cities, de você, né, e daí eu ensino aí com um grupo de professores e com essa troca que é super rica. Mas obrigada, Laura. Pessoal, a gente está recebendo perguntas, fiquem à vontade de mandar para a gente, depois a gente continua ali também as respostas nas nossas redes sociais. E eu espero que vocês tenham aprendido, né, dicas também com essa conversa que a gente tem hoje. A gente conseguiu também, eu aprendi mais, achei sensacional essa questão também do WhatsApp, de como que a gente pode quebrar esses paradigmas. E vamos aí também recebendo sugestões, quem tiver sugestões de temas, e a gente vai, sem dúvida nenhuma, criar novos diálogos aí com o pessoal da Eu Ensino, que realmente para a gente foi muito rico. E são, de novo, é uma ferramenta para auxiliar, né, a questão da gente melhorar a performance em termos de educação no Brasil. Então, com certeza, super bem-vindo. Parabéns de novo aí, Laura, pela iniciativa. Obrigada, parabéns para vocês também. Legal, gente. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E aí fica o convite para vocês sugerirem novos temas. Escrevam ali no nosso post de hoje. Pode fazer sugestões aí de novos temas para lives. Obrigada e até mais. Obrigada, vai ficar gravado, tchau. tá? Vai ficar gravado nosso também. Provavelmente também a gente passa para o pessoal da Eu Ensino, mas vai ficar gravado durante 24 horas. Depois a gente passa aí pro nosso canal do YouTube. Boa. Tá bom. Tá, gente? Até mais. Tchau. Obrigada.